Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nessa tarde eu venho aqui para falar para vocês, né, a respeito de um resumo que eu vou fazer assim aqui com relação aos meus vídeos do YouTube, né? Especificar para vocês, né, a respeito do conteúdo, do que se trata, né? Então, para que vocês entendam um pouco, né, qual o fundamento dos vídeos. Então, de primeira mão, vocês sabem que eu falo muito sobre, né, a minha pessoa, Williane Rosa, né? Principalmente a questão do meu lado espiritual, né? Que é o meu lado da minha religião, né? Que eu creio em Jesus Cristo, isso não tenham dúvidas, né? Respeito as demais religiões, né, pessoal? Respeito. E enfim, o que eu quero falar pra vocês é que os vídeos aqui do meu canal do YouTube, eu tava falando pra vocês, né, lá no Shorts, que é um lado específico que tem aqui no meu canal, o qual vocês veem uns vídeos em miniatura, uns vídeos menor, né? Então, com relação a isso, eu quero falar pra vocês que eu tava especificando lá pra vocês a respeito do meu curso, que eu tava querendo fazer um curso de oratória, né? E eu finalizei esse curso, porque eu tinha muita vontade de fazer oratória, eu vou explicar pra vocês. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu tô ouvindo a música Sou Portal de Alegrias, né? Do Positive Vibes, tá? Eu ouço muito ele aqui também. Além daquele Brilha Menina, né? Umas musiquinhas que eu acho legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, alegria, saúde, amor, tudo de melhor eu profetizo. Vivo em tempo perfeito, desfruto do paraíso. Abro meus braços pro novo chegar. Então, pessoal, deixa eu falar pra vocês. O meu canal tem como fundamento o meu lado religião, como eu falei pra vocês, né? Eu sempre tô aqui deixando uma palavra da parte de Deus, orando por pessoas, também incentivando na questão dos exercícios físicos, de estar saindo do sedentarismo, né? Por quê? Porque é de extrema importância, eu sempre falo isso pra vocês. Sobre você estar aí adquirindo, né, aquela energia que, intermédio dos exercícios físicos, você produz oxigênio para o seu cérebro e para o seu coração, que isso diminui um grande número de infartos, né, pessoal? É a realidade, entendeu? Então, pessoas que se cuidam, que fazem exercício físico, que de certa forma sai do sedentarismo para poder cuidar, né, do seu corpo, fazer um tipo de exercício, então você está adquirindo aí uma energia, né, que é produzida, o nome é ATPM, né, mãe? ATPM, então essa energia, ela produz oxigênio para o seu cérebro e para o seu coração, que diminui o índice de infarto na sua vida. Então, vamos lá. Então, eu sempre falo sobre o sedentarismo, né? Sobre o sedentarismo. Por quê? Porque tem pessoas que, às vezes, trabalham muito dirigindo, mas quando chega em casa, faz outros afazeres e esquece de fazer um exercício físico. Outras pessoas trabalham muito e chega em casa, faz os afazeres, algumas coisas e esquece de fazer um exercício físico. Então, isso que eu estou indicando para vocês é para que venha diminuir o índice de infarto, né? Então, vamos lá. Essa energia se chama ATPM, tá, pessoal? Que ela produz oxigênio para o seu cérebro e para o seu coração, diminuindo o índice de infarto. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, eu estava aqui falando a respeito dos meus conteúdos no meu canal. Então, falo também da minha pessoa, da minha vida de dona de casa, né? Da minha área de profissão, que eu vendo cosméticos, como vocês sabem. Então, então aqui eu tô sempre falando sobre autoestima também.
também estou falando sempre para vocês, né, a respeito de buscar conhecimento, porque a Bíblia fala, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, lembro-me que logo de início, né, logo quando eu iniciei a minha caminhada cristã, né, sem falar para vocês que as gerações, né, da família Rosa, que é uma família que surgiu nas mediações de Portugal, né, os descendentes passados, e de lá foram se espalhando nas mediações da África e se espalhando nas mediações também desses locais aí que falam inglês, creio eu, na minha conjectura humana, que tem sido, né, nos Estados Unidos. Porém, deixa eu falar algo para vocês. Já vim surgindo de uma família cristã, já são cristãos raízes, família Rosa, né? Então, deixa eu falar para vocês. E são descendentes, né, gerações passadas, né? E tem até o brasão da família Rosa aqui no Brasil, né, que é como se fosse um escudo, que são dois pássaros de costa para o outro, como se fosse dois pássaros ou águia, depois eu vou pesquisar melhor. E tem, né, e buscando mais conhecimento, você vai ver o patriarca, né, mais velho da família Rosa. Então, deixa eu falar para vocês. Em relação a isso, eu comecei a pregar nas igrejas, pregar, cantar nas igrejas, comecei louvando, só que mediante eu ia louvando, né, com base nos estudos bíblicos que eu fazia em casa, o Senhor Jesus foi me capacitando para, além de louvar, eu ministrar louvor, eu ministrar louvando, eu ser usado intermédio da palavra de Deus sobre vidas. E ali eu fui buscando conhecimento, né, estudando a Bíblia, me aprofundando mais, buscando fundamentos em pregações. E ali, com muita oração, muito jejum, Deus me capacitando, porque Ele capacita sim. Eu tenho descobrido em mim, eu via meus vídeos pregando e eu via que eu já fazia a linguagem verbal e não verbal nas pregações. E eu nunca tinha feito oratória na minha vida, sabe? Muitos anos atrás nunca tinha feito. E eu já era uma pessoa que Deus já estava me capacitando apenas no estudo bíblico. Eu nunca tinha feito oratória. Era só oração, jejum e muita busca, muita entrega. E o Senhor Jesus, ele foi me capacitando, né, nessa área. E o que é que acontece? Com base nos estudos bíblicos, o Senhor Jesus também vai te dando discernimento, né? Ele vai te dando sabedoria, ele vai te capacitando, vai te direcionando, vai te dando novas revelações dentro da palavra, né? Porque a maior revelação que existe é dentro da palavra de Deus. Eu sei que Deus usa as pessoas nas profecias, porque é um dom, né? No livro de Atos fala, né, que no dia de Pentecostes todos foram cheios ali do Espírito Santo e falavam em novas línguas, e também com relação a isso fala sobre os dons espirituais no livro de Atos, né? Então a gente não pode estar mudando a palavra de Deus, porque ele não é um para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Eu sempre digo, operando ele, quem impedirá. E aí, pessoal, Deus foi me criando conexões, né, na minha vida. E ali eu fui fazendo mentorias, fiz algumas aulas de batalha espiritual, de cursos de libertação, com grupos o qual Deus foi colocando no meu caminho, de pessoas mesmo que, sabe, que para a honra e a glória do Senhor, Deus tem dado sabedoria, pessoas estudadas, pessoas que têm vida de fazer cursos, de mentorias mesmo, pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, né? Depois disso, eu, com essa capacitação da parte de Deus, que foi a espiritual vinda do céu, eu sempre quis ter uma capacitação terrena, né? De poder fazer um curso de oratória. E esse ano eu fiz esse curso de oratória e finalizei já, terminei o curso de oratória. Também fiz o de oratória e fiz o de teologia, né? O de teologia também eu terminei. Não foi o de teologia o mais profundo, mas eu fiz o curso de teologia, entendeu? Então, deixa eu falar pra vocês. O de teologia que eu fiz foi com Nietzscheska, tá? E pastora Fernanda, que ela é uma professora mesmo de teologia. E aí eu terminei, já tô com os meus certificados pra honra e a glória de Deus. E o que eu quero falar pra vocês? No meu canal eu sempre falo pra vocês a respeito da minha área espiritual, né?
Eu respeito as demais religiões, entendeu, pessoal? Até porque eu já tive experiência também, então eu gosto muito de respeitar as demais religiões. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é de extrema importância. Aqui eu tô sempre falando sobre autoestima, tô sempre falando sobre essa área dos cosméticos, porque faz parte da minha vida, entendeu? Sobre essa parte de buscar conhecimento, porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, entendeu? E lá você via que Jesus sentava com os mestres para poder adquirir, buscar conhecimento. E Jesus é o professor. Eu sempre digo, não existe maior faculdade do que a de Jesus, pessoal. Jesus é professor, ele é mestre. Eu sempre digo, ele manda e não é mandado, faz e ninguém desfaz, operando ele quem impedirá, ele confunde a mente humana. E eu sempre gosto de estar orando por pessoas. Esse dom, esse amor por orar é antigo, sabe? E eu tenho essa... Quando eu oro, eu me entrego mesmo. E eu sei que Deus age intermédio da oração. Entendeu? Independente de eu estar congregando ou não, a gente tem que saber que Jesus é Jesus, independentemente de placa. E que todos nós somos falhos, santo só é Jesus. Todos nós pecamos a todo momento. Somos pecadores, falhos, mas santo só é Jesus, tá? Que vocês iam entender isso. Então, antes de julgar alguém, saiba que Jesus é o juiz e somente ele pode julgar, porque ele conhece o anonimato de cada um de nós. Ele conhece o anonimato de cada um de nós. O que é que eu falo anonimato? Anonimato é quando ninguém vê, que tá só você e Deus, só você e Jesus. Então o anonimato de cada um de nós, Jesus conhece. Então não podemos julgar, entendeu? E Jesus sabe o porquê eu não estou congregando mais, entendeu? E Jesus, ele está no controle de tudo. E saiba, Jesus, ele é Jesus de sinais. Lá naquela passagem que eu li pra vocês esses dias, eu acho que foi a respeito foi uma passagem que eu li esses dias no livro de Lucas, não me recordo agora. Mas você viu que Jesus quando curou aquele leproso, Jesus pediu para que ele não falasse para as pessoas que havia sido curado por Jesus, porque Jesus não estava atrás de fama. Jesus, ele não estava atrás de ser conhecido, ele sabia que os sinais iriam acompanhar ele. As pessoas que foram curadas já sabiam que Jesus era uma pessoa, né? Era o Filho de Deus, né? Aquele que carrega consigo a presença, que cura, que... Até Jesus mesmo foi julgado, pessoal. Entendeu? Então, quem somos nós? Entendeu? Então é isso que eu tô falando pra vocês. As pessoas julgam, mas o anonimato somente Jesus conhece. E as pessoas que já passaram pelas nossas vidas, que a gente já orou, que a gente já fez a obra, quem sabe quem somos nós. Então é isso. Que Deus abençoe vocês, dê um dia abençoado. E aqui eu tô fazendo um resumo do que se trata aqui no meu canal. É sobre a minha pessoa, Williane Rosa. Vê que tem vídeos antigos meus aí, eu novinha já nas igrejas fazendo a obra, né? E independente de qualquer coisa, a gente tem que ter a nossa vida de intimidade com Deus, de busca, tá? De sinceridade. E é isso. Que Deus continue abençoando vocês. E Deus dê um dia abençoado, um dia produtivo. E que vocês venham conciliar, como eu falei naquele vídeo. E que vocês venham vencer, porque não é fácil. Sabemos que todo dia é tanta coisa pra gente fazer, sabe? Principalmente as coisas de casa, a área profissional. Tem a área familiar, muitas áreas das nossas vidas que a gente tem que ter tempo para conciliar, para que a gente venha ter um dia produtivo, né? E que não venha ser pessoas estagnadas. Vou finalizar que o vídeo está acabando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.